Noite, amigos, para mais uma live, mais um encontro. Estamos todos juntos, estamos começando esse encontro que nos traz uma sensação de muito pertencimento, né? Primeiro, porque a gente vai falar de um assunto que nos conecta ao planeta, a nossa terra, né? E gratidão a essa terra que nos acolhe com muito amor. Nós vamos falar hoje de um assunto que é muito recorrente, porque a gente sempre fala Brasil, o celeiro do mundo, né? E a gente não sabe por que a gente repete essa frase. Aliás, até a gente sabe. Mas nós vamos falar um pouquinho dessa terra que nos dá um retorno de amor, de felicidade. E nós estamos chegando, a doutora Gabriela é uma querida e é especialista. Ai, a doutora, querida, Boa noite, Patrícia. beijo no seu coração. Eu estava falando com os nossos amigos. Toma aqui essa câmera. Hoje nós vamos falar de um assunto lindo, né? E até escrevi um pouquinho sobre esse assunto, se você me permitir, eu vou dar uma abertura, vou me apresentar para quem não me conhece, e aí vou te apresentar. Pode ser? Claro, Então, nós vamos falar perfeito. hoje sobre agronegócio. Brasil é o celeiro do mundo, como todo mundo sabe, né? A gente está aqui nesse território e gratidão por nós podermos plantar, colher e praticar atividades que nos dão um retorno da nossa subsistência. Então, eu acho que é uma delícia a gente abranger um assunto que nos dignifica como pessoa, pois pela força do trabalho rural, a gente identifica nas plantações das chácaras, fazendas, sítios, que nós podemos plantar amor e colher alimentos. Isso é maravilhoso, né? Ai, Porque a que gente lindo! colhe É o lindo. retorno dessa sementinha que nós plantamos, que é o amor, a confiança nessa terra, no plantio, né? A gente está bem próximo da natureza, do sol e da chuva, né? Que vai aguando as nossas sementes. Então, assim, é maravilhoso ter você aqui hoje, né? Uma pessoa querida, que eu estimo por ter aprendido com você em pouco tempo a importância da gente estar falando desse tema que é o agronegócio, principalmente nessa região que nós estamos, né? Que é Pois é. promissora, assim, uma região que traz o retorno, né? Dos nossos antecedentes, falar de uma forma sistêmica, né? Na A gente verdade, na verdade, nós agradece somos. os nossos antepassados que começaram com essa atividade aqui nesta região, né? Através do café, depois foi do gado, da usina. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar, né, querida? Temos, E eu gostaria Patrícia. de te apresentar a nossa convidada de hoje. Além de ser uma amiga que eu admiro como profissional, ela tem MBA em agronegócio pela USP. Ela é especialista em processo civil, em direito empresarial. Olha, gente, ela abrange todas as áreas, né? Não tem nenhuma lacuna aqui. E ela é diretora da OAB, 15ª subseção, membro da Comissão Estadual de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Então, assim, é muita gratidão que eu tenho que ter por você ter aceito o nosso convite, né? E de estar participando com os nossos amigos queridos que possam estar aprendendo, assimilando todo o seu conhecimento. Gratidão por você estar com a gente, Gabriela. Muito feliz. Patrícia, A palavra é toda sua agora, querida. eu agradeço imensamente o seu convite, primeiramente, porque falar do agronegócio para mim é sempre um prazer. Eu sou uma estudiosa do agronegócio desde a minha época de graduação. Eu advogo há 12 anos, né? Para quem não sabe, desde a minha graduação eu já estudava o direito agrário. E aqui na nossa região nós temos esse prazer de estar realmente numa região
muito agrícola, né? Nós sempre estivemos nessa região muito agrícola, mas durante muito tempo ela não foi valorizada. E aí, de 2004 para cá, que Ribeirão ganhou o título, né, da capital do agronegócio. E as pessoas não entendem. Em 2004, as pessoas já falavam da Califórnia brasileira, e em 2004 veio confirmar que realmente é a capital do agronegócio. Muitos negócios acontecem em Ribeirão. Ribeirão é uma cidade muito urbana, mas a gente sabe que o agronegócio movimenta Ribeirão demais, e Ribeirão movimenta a região com o agronegócio também, né? Que em algumas vezes a gente até esquece um pouco sobre isso, porque a gente acha que o agronegócio não participa. E aí, durante a live, eu vou discorrendo sobre isso, porque a gente imagina o agronegócio só lá na fazenda, só lá da porteira para dentro. E hoje, mais aprofundado, nós já temos o agronegócio aqui da porteira para fora, né? Que, na verdade, hoje o produtor rural é um empresário. Sim, é um se empresário que reconhece como movimenta empresário. outros trabalhadores, colaboradores, é uma rede de contatos, né? E muito promissora, porque não tem como Muito, falhar. Todo mundo muito. pode ficar em algumas situações, mas sem se alimentar, eu Não tem duvido. Ainda a como. gente não está conseguindo, né? Pode ser que Não, numa próxima dimensão a gente consiga. Mas, por enquanto, a gente precisa do alimento saudável, né? A gente tem prazer de olhar o alimento no né? plantio. Quando a gente viaja pela região, a gente vê a cana, né? É lindo e as pessoas não conseguem. É tão natural para nós, na nossa região, que muitas vezes a gente passa batido e não consegue enxergar a beleza que isso representa, né? O quão importante é a gente estar vinculado com a terra, né? Que eu acho que é a única situação, Gabriela, me desculpe estar falando, mas assim, eu fico Fica à tão vontade. entusiasmada. É a única situação que a gente entende que dará continuidade aos nossos filhos, netos, né? Eles vão estar bem alimentados, porque é só isso que eles precisam, de amor, né? Nós todos temos essa condição de doar amor e de ser bem alimentado. Né? Patrícia, nós temos hoje, atualmente, um movimento muito diferente no Brasil, porque antigamente as pessoas não viam a atividade agrícola como elas não valorizavam, na verdade. Era tipo, ele é da roça. Ele é o caipira da roça. E hoje nós sabemos a importância disso para o Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. E isso está pacificado. E as Ai, pessoas que reconhecem. orgulho! Que orgulho! Olha o quanto que nós somos abençoados, né? E agora podemos, além de ter esse reconhecimento, ter essa sensação de pertencer, a gente pode entender essa cadeia do agronegócio e poder respeitar e ter gratidão para todos os elementos que fazem parte dessa cadeia, né? Na verdade, nós sabemos que o Brasil aí, muitas pesquisas já encaminham o Brasil para isso, mas o Brasil vai ser o maior produtor de alimentos em todos os segmentos, porque nós temos ainda uma grande área para plantar. Hoje nós cultivamos, isso é um tema muito debatido, que o Brasil, às vezes o produtor rural desmata e que a agricultura não é sustentável. E hoje nós temos estudos que comprovam que não é assim. 66% das florestas do Brasil são preservadas. Isso são dados recentes de uma pesquisa agora recente. E aí, eu gosto muito de falar em números para as pessoas entenderem a dimensão do que é isso para o Brasil. Eu decidi iniciar falando sobre o Brasil para depois a gente abranger a nossa região, que nós sabemos que é muito importante, e inclusive na parte de eventos do agronegócio que acontecem durante todo o ano em Ribeirão. E as E que pessoas a não gente está sabem. com saudade desses eventos, né? Pois é, Todos nós pois estamos é. sentindo falta, né? Muita falta. E eles acontecem. Principalmente do evento do agronegócio, porque a gente fica mais próxima dessa realidade, começa a entender como que funciona, né? E Brasil movimenta a inteiro economia como um tem todo. Ribeirão.
movimenta a economia em todos os setores em Ribeirão, porque movimenta o turismo, movimenta os restaurantes e bares, o próprio evento, o número de pessoas que trabalham nesses eventos, que são contratadas temporariamente. Ó, até tá chegando um amigo aqui na nossa live, o Rodrigo, ele está sempre envolvido com esses eventos, faz parte, ele trabalha numa agência ligada à área financeira, e ele sempre faz muito bem esses eventos. Ele também está sentindo muita falta, tenho certeza. Com certeza. E hoje, os números do agronegócio em 2019, nós temos mais ou menos só um pouquinho de números agora de 2020, até por conta da pandemia, mas igual em 2019, o agronegócio foi responsável por quase 22% do PIB do Brasil. Isso é muito. 22%. 22% do PIB do Brasil. E aí, ele cresceu de 2018 para 2019 3,20%. Teve um crescimento. Ainda que nós sabemos que nós enfrentamos um período de crise, estamos vindo de um período de crise, estamos continuando por conta da pandemia e o agronegócio ainda vem crescendo. Isso em nível do Brasil, né? Se a gente falar em números, o PIB geral de 2009 foi 1,56 trilhões de reais. Nossa, é muita coisa, né? É muito dinheiro, né? Que às vezes a gente acha que não, mas o agronegócio realmente movimenta o Brasil. Porque é o único setor, né? Que movimenta mais de 20% da economia. Sim. E aí, é muito forte, né? E a gente tem que se sentir feliz, porque a gente tem que ter gratidão aos homens nossos do campo, né? Que olham o céu, as estrelas e conseguem identificar se vai chover, se não vai. É muito aprendizado, além de todo o alimento, toda essa produção que assim a gente só tem a agradecer, mas o aprendizado que eles passam pra gente. Né? A cultura da pessoa do campo é diferente. A cultura do homem do campo é uma cultura assim sábia, né? Eles vivem naquela situação e eles que são felizes, porque a gente acha que nós somos felizes, somos também, mas assim, o panorama deles de vida é totalmente diferente. Nós estamos, infelizmente, nós estamos enfrentando, ou felizmente, não sei, porque talvez seja para o melhor, né? Enfrentando essa pandemia. E esse ano já, o agro já cresceu 4% em relação ao ano passado. Olha, mesmo em época de pandemia. Mesmo em época de pandemia, está crescendo. E aí nós temos que o Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, que interessa muito aqui para a nossa região, café, carne bovina, carne de frango e a soja. A soja é muito divulgada, né? Sim. A exportação da soja é muito divulgada. Pelas pesquisas também realizadas, né? Nós temos o outro lado do agronegócio que foca a pesquisa, né, nos alimentos e como vai poder mudar aquele alimento para ter uma melhoria de saúde para a população. Nós temos as grandes universidades que estão aqui na nossa região também, por isso que estão localizadas aqui. Né, para fomentar essa correlação do agronegócio com a saúde das pessoas, né? Na verdade, nós somos o único país do mundo que consegue fazer 3 safras no ano. Olha, que magnífico! Então, é lindo esse assunto. Então, na verdade, essa evolução do agro veio também dessas pesquisas, porque esses profissionais foram pesquisando. E nós temos em Ribeirão muitas empresas que se dedicam a essas pesquisas. Sim. E foi graças a essas pesquisas que começou a crescer esse volume de produção. Igual o Brasil é o maior produtor, né? Nós estamos falando aí em produção de açúcar, café e suco de laranja. Nós só não somos o maior exportador de suco de laranja, porque nós consumimos praticamente tudo que nós produzimos de laranja. A gente consome tudo, né? O mercado interno absorve praticamente toda a nossa produção de laranja. O que é muito importante. Que também é aqui da nossa região, né? Bebedouro é um grande produtor de laranja.
Nós Bom, sabemos, tá né? tudo centralizado, né? Acho que Tudo. Deus é tão maravilhoso que ele organizou bem essa pasta, né? Para colocar as pessoas envolvidas que amam a terra, que se sentem dignas por essa atividade, pesquisadores que vão estar buscando novas possibilidades de estar usando aquela situação para a melhoria da saúde das pessoas. A gente só tem que agradecer. A nossa Só, região é abençoada, só. né? Só, porque nós realmente somos um polo do agronegócio. Nós temos aí outras regiões no Brasil, mas Ribeirão Preto é uma das mais importantes, assim, tá sempre no pico de a mais importante. Tanto que ela leva o título, né, de capital do agronegócio, porque as pessoas vêm para cá e elas vêm com toda a expectativa. Primeiro por conta do chopp do Pinguim, que também também é agronegócio. Chama, né? E Todo mundo quer conhecer. Acho que quem vem para cá e não conhece o chopp do Pinguim não visitou Ribeirão, né? Pode mas voltar. e Ribeirão tem essa grande capacidade de promover grandes eventos com maestria. Nós temos a AgriShow, que é o maior evento do Brasil. Sim, E maravilhoso. eu fiz, inclusive, uma pesquisa sobre a AgriShow para trazer os números, porque os números da AgriShow são gigantescos. Então, nós não temos a dimensão do movimento que a AgriShow traz em âmbito nacional. Sim. Nós sabemos que 2020 não teve, vai prorrogar para 2021, mas na edição do ano passado da AgriShow, houve um crescimento de quase 7% de negócios fechados em Ribeirão Preto. Olha, Houve um crescimento de 7%. Esse valor de 7% correspondeu a quase 3 bilhões de reais. olha quanto, É né? muito dinheiro. Olha o quanto que movimenta, como circula o dinheiro com essa atividade, né? Não, Com isso essa... nós estamos falando somente, Patrícia, dos negócios fechados na feira. Nós não estamos falando do que acontece das Paralelo. hospedagens, mesmo do movimento no aeroporto, do setor de comida, que movimenta muito também. Só Entendi. falando em negócios fechados. E alguns bancos também divulgaram os negócios fechados o ano passado. Então, para o Banco do Brasil, a AgriShow superou a expectativa. Eles fecharam, eles bateram a marca de 1 bilhão. Eles superaram a marca de 1 bilhão de crédito rural na AgriShow do ano, Nossa, impressionante. né? É muito bom. É muito positivo para a nossa região. Isso é claro que é revertido para a cidade, Para a né? cidade. E tem um dado interessante: a Cred Citrus é de Ribeirão e a Cred Citrus esperava atingir 200 milhões em recursos abertos durante a feira. Que 40 milhões desses recursos foram destinados a financiamento de veículo. Nossa, olha quanto que nós ganhamos, né? Com outro produto que não está interligado diretamente com o Não, agronegócio, não. mas começa a entrar na cadeia, né? Na E, cadeia das pessoas que são beneficiadas com o agro. e a AgriShow gerou 5 mil empregos. E Mas, assim, é importante a gente reiterar e voltou. Voltou. É muita gente entrando na live, é muita gente querendo saber sobre o agronegócio. Dá uma parada e a gente volta. Volta. Mas o que mais que você conta para a gente, e, assim, em relação a esses negócios, o que é revertido para o município, de impostos, tributos, o que o município ganha? Na Né? Porque verdade, Ribeirão já é conhecida super, né? Uma cidade maravilhosa. E o que essa atividade reverte para a cidade? Que isso é muito importante, para as pessoas terem noção da circulação de dinheiro e de outras atividades que o agronegócio representa na nossa cidade.
Patrícia, esse dado dos impostos, eu inclusive fiz uma pesquisa, mas eu não consegui encontrar o valor total. Não tem dados recentes sobre os últimos. Eu acredito até por conta da pandemia, eles não foram Não atualizando. atualizaram, né? Não. Então eu não tenho. Infelizmente, eu vou ficar te devendo Não, esse nós vamos ter dado outros específico, lives a respeito disso e que você vai trazer outros dados. Isso não porque importa. Mas o eu. importante é você relatar e afirmar para todos os nossos ouvintes, queridos amigos, meus, seus e nossos, né? A respeito da importância da gente valorizar a nossa terra, né? Da gente ter gratidão a esse terrinha que é tão maravilhosa, que quando a gente olha ao redor, quando a gente pega a rodovia, a gente fala, é maravilhoso tudo Maravilhoso. isso, né? E a gente não consegue, no dia a dia, estar agradecendo, ser grato por tudo isso, né? Para exemplificar, isso é um dado bem recente, de 97 até 2019, o agronegócio em Ribeirão, especificamente, cresceu 937%. É Nossa, muito, é um crescimento é muito, exorbitante. é muito, muito. A média anual é de 14,5%. Tá. E Quando as outras atividades que estão vinculadas ao agronegócio? Você tem algum dado? O que Ó, você... eu fiz uma pesquisa sobre a cana-de-açúcar, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, as nossas usinas foram atingidas pela pandemia e pela crise do petróleo, que é um dado bem interessante, porque nós sabemos que Ribeirão depende muito das usinas, a região inteira, nós temos várias usinas aqui na região, e é um dos setores que está sendo, do agronegócio, é o setor mais atingido pela pandemia, infelizmente. Nossa, que Um pouco pena, né? um pouco por conta, inclusive, da crise do petróleo. E aí o que tem uma diferença. Algumas usinas produzem só o açúcar e outras usinas produzem também o etanol. Essas usinas que produzem a cana o açúcar e o etanol, nós chamamos de usinas mistas. Então, essas usinas mistas resolveram produzir mais açúcar esse ano. Então, o ano passado nós fechamos com uma produção de mais ou menos 35% da produção de cana-de-açúcar em açúcar. Esse, Esse ano... Ai, esse, caiu aqui. Pera lá. Pronto. esse ano, a Esse estimativa, ano... esse ano a estimativa é que cresça 45%. Então, nossa região vai produzir em torno de 45% de açúcar. Mas aí o que acontece? Agora, no segundo semestre, por conta das usinas optarem, porque nós sabemos que as usinas estão colhendo e produzindo, inclusive algumas têm até lançado os dados que elas estão aumentando a produção. Elas estão Que produzindo. bom isso! Então elas estão otimistas, né? Para os É, usineiros terem essa visão, é porque eles têm noção de que tudo isso vai passar e eles estão investindo no negócio, certo? na verdade, nós iniciamos 2020 com o setor de usinas muito, muito otimista. E aí Olha que eles ótimo! foram, Ah, eu já eles foram fico super tranquila, tudo vai passar, então, né? Mas eles foram atropelados por essa. Ninguém imaginava que os Estados Unidos iam entrar nessa guerra do petróleo, isso não era previsto. E a pandemia, mesmo que fosse acontecendo, nós não imaginamos também que ela chegaria ao Brasil com a intensidade que ela chegou. Então, isso dá uma esfriada e uma preocupada no setor de usinas, né? Mas o que acontece? O Rabobank é um banco que faz algumas pesquisas. E eles divulgaram semana passada que eles acreditam que agora, no segundo semestre, pode até... Não que vai faltar o álcool. Eu não acredito que vai faltar o etanol. Mas vai dar uma reduzida, porque está produzindo mais açúcar. Mais açúcar. Uhum. E aí eleva o preço do combustível. Isso é natural, é o balanço do mercado, né? É oferta e a procura, né? Então... Só que eles também divulgaram uma pesquisa que 30% do setor de usinas não tem condições de crédito, na verdade, não vai ter acesso a crédito para estocar esse etanol.
o etanol excedente. E algumas usinas, aí 70% tem condições de estocar, tem crédito para estocar, mas 30% não tem esse crédito. Então, o que está acontecendo? Os usineiros em si se organizaram e eles estão cobrando isso do governo, porque o governo precisa subsidiar essa conta, senão nós vamos ficar também com muito etanol estocado e o ano que vem vai produzir de novo, e isso para escoar isso no mercado é mais complicado. Então, eles estão procurando uma solução. Agora, eles estão esperando uma proposta do governo para se posicionar a respeito disso, para resolver essa questão, que é muito importante para a nossa região, que nós sabemos que tanto o Ribeirão quanto o Sertãozinho são dois polos da cana-de-açúcar. E assim, em relação aos empregos, os postos de trabalho, o que a gente é muito importante hoje a gente sinalizar que a nossa região é forte, é receptiva, é um celeiro do mundo, né? A gente pode se identificar com alguns polinhos aí de abastecer o mundo, né? Nós somos bons anfitriões, né? Porque... Eu tenho amigos que vêm visitar Ribeirão, estrangeiros, que adoram as frutas, ficam abismados com o tanto de fruta que a gente tem, né? E eles entendem que nós somos muito abençoados, porque muito tranquilo. Como é que você acha que vai acontecer? Teve algum problema com a pandemia, os postos de trabalho, do agronegócio, pela cancelamento das feiras, né? Como que você acha que Ribeirão está reagindo? Na verdade, se nós pegarmos exatamente esse setor de usinas da produção de cana-de-açúcar, algumas usinas já estão se posicionando, ao invés de fazer um contrato aí, mais alongado, elas estão preferindo fazer contratos temporários e no final da safra, isso já é um hábito, alguns funcionários realmente são dispensados, mas algumas que mantinham funcionários já resolveram que não, que serão contratos temporários por enquanto. Mas nós temos outras produções que demandam o funcionário. Na verdade, quando nós falamos da geração de emprego do agronegócio, a gente pensa muito na pessoa que trabalha na terra, do produtor mesmo. A primeira ideia é essa, que né? nós temos. E aí eu trouxe até uma frase e eu vou ler para vocês, porque ele fala muito bem disso. Eu não sei se vocês conhecem o José Luiz Tejon. Ele deu uma entrevista no Canal Rural e ele falou, eu acho isso assim, ele abrange tudo que as pessoas às vezes deixam de falar e às vezes a gente acha, não, isso aí não tem importância nenhuma. E eu vou ler a frase dele, porque eu acho que é muito propícia, principalmente para esse tempo. E aí o que ele fala? Sem produtores e produtoras rurais, nós não temos agronegócio. Mas sim também sem geneticistas, agrônomos, veterinários, zootecnistas, caminhoneiros, bancos e seguradoras, cooperativas, comerciantes, comunicadores, supermercados e agroindústrias e o mais importante, o consumidor final. Não haverá agronegócio algum sem o consumidor final, o meio ambiente e a saúde. Afinal, agronegócio com cidadania é doravante a única via. Líderes univos. Que lindo! Chicago e Corn Belt, uma coisa só. São Paulo e Cerrado, demais biomas da mesma forma. Decifra-me ou te devoro. Não precisamos sofrer por ignorância. Então, perfeito. Cabe perfeitamente, né, na nossa live de hoje. Patrícia, nós sabemos que existem grandes empresas em Ribeirão que se dedicam à pesquisa de agronegócio. E nós sabemos que hoje tem um movimento aí de startups do agronegócio. Nós temos no Brasil hoje em torno de 300 startups de agronegócio e algumas elas estão localizadas aqui na nossa região. Então, para a gente, Ribeirão especificamente, eu fiz uma pesquisa e isso
é uma pesquisa que está inclusive no site da Prefeitura de Ribeirão, de empregos aí de produtor rural, da pessoa que trabalha no campo. A agroindústria, o ano passado, respondia por mais ou menos 5% desses empregos. Mas eu não sei se nessa, porque na pesquisa da Prefeitura não ficou específico se envolvia os agrônomos, veterinários, ou tecnistas, o caminhoneiro, que na verdade não é um emprego, muitas vezes ele é informal, então movimenta também as transportadoras que contratam esses caminhoneiros, que são outras formas, né? Mas a prefeitura já falava desses 5%. E o mais interessante que, né, durante essa pesquisa que eu achei é que as pessoas em Ribeirão Preto valorizam demais o agronegócio. É a cidade do Brasil que mais valoriza o agronegócio. Né? Nós temos esse orgulho que bate lá no nosso coraçãozinho, né? Porque a gente vê o povo de Ribeirão, eu já acho pessoas extremamente acolhedoras, né? E quando tem essas reuniões, encontros, todos nós nos orgulhamos, porque a gente entende que é um negócio que esbanja, vai afrontando as fronteiras e vai trazendo sustentáculo, subsistência para as pessoas, né? Tantas pessoas que se alimentam do nosso celeiro aqui, das nossas plantações. Do nosso, porque algumas vezes a gente esquece o pequeno produtor, que é a pessoa que tem a horta. Perfeito, falou. Que às vezes tem lá o porquinho em casa, que cria sua galinha, que às vezes tem uma chacrinha e produz tudo isso e põe no mercado. Tá no mercado. É lindo, lindo, lindo. E quando, nós temos beijo para uma amiga querida, Ana Paula, que é da sua região, que trabalha com agronegócios. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela está assistindo a nossa live. E assim, eu brinco com ela. Ai, quando foi na fazendinha, segura os animais. tá trabalhando. No caminho certo. E principalmente para Ribeirão, né? Eu estava falando feliz por a gente estar pertencente a essa rede de negócios, né, Gabriela? Como é importante a gente a história dos nossos avós, deles contando para a gente naquelas cadeirinhas. E hoje a gente vê todo esse mundo de empresários, desse mega negócio que nos dá o sustentáculo, dignidade para o nosso povo. Né? Isso a gente está falando na nossa região, fora nas outras regiões, né? Que é maravilhoso também. Ô, Patrícia, na verdade, antigamente não tinha essa visão, né? Igual o meu avô materno,
criava cabras. Eles moravam numa casa bem grande, ele criava cabras e porco. E ele, sem saber, ele era um produtor rural e nunca imaginou, e essas cabras eram para vender esse leite, ele produzia os porcos porque depois, quando ele ia matar, ele dava a carne de porco para todos os vizinhos. E às vezes nós temos essa ideia que os números são muito grandes, porque os números do agronegócio do Brasil são muito grandes, mas o pequeno também é importante. Sim, Porque, é super importante. Muito, 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 muito. Entendeu? porque E por isso que a gente precisa investir em pesquisa para auxiliar esses microempresários, né? E para que eles possam demandar mais ainda e estar sonhando com a gente, criando um mundo melhor. eu tenho uma pesquisa, eu até apresentei essa pesquisa o ano passado num seminário sobre a segurança alimentar. E nós sabemos que o Brasil é o maior nome para contribuir com essa segurança alimentar. E nessa pesquisa que eu fiz o ano passado sobre a segurança alimentar, eu cheguei a um número que mais ou menos, eu não lembro exatamente o número agora para falar, mas tipo 25% dos agricultores familiares, eu não lembro exatamente o número, mas eles eram analfabetos. Porque eles não conseguiam ter acesso a essa informação. Então, talvez nós, como país, como pessoas mais esclarecidas, precisamos chegar nessas pessoas para orientar essas pessoas, um sindicato rural, que também os sindicatos rurais movimentam a economia, para amparar. Nós temos, inclusive aqui nós temos projetos bons dos nossos sindicatos rurais nesse sentido, inclusive para jovens aprendizes, que é muito interessante. Legal, muito bom. Eu acho que assim, todo esse terreno, né? A gente precisa estar otimizando, né? Ter um novo olhar para essa situação, para esses sistemas que se interligam, né? Porque é deles que vem a nossa subsistência. Nós temos que ter gratidão aos trabalhadores, aos microempresários, que, mesmo não tendo tanta estrutura cultural, né, não tiveram a possibilidade de estudarem, mas eles têm uma sabedoria que muitos nós, assim, da cidade, ainda a gente não conseguiu atingir, né? Então, assim, eles conseguem calcular a safra através da lua, né? Umas coisas que, gente, Tem é astronomia. maravilhoso. E eles acreditam que vai dar certo, né? Eles plantam para colher e colhem mesmo um alimento de qualidade, porque aquilo que eles estão plantando é o amor, né? É Na a verdade, eles crença têm. de que nós podemos fazer diferente, nós podemos mudar esse país, nós Poder. temos tudo, né? É impossível a gente não ter um país melhor, e a gente tem um povo que trabalha, um povo honesto, um povo do campo que acorda 4 horas da Mas manhã amanhã, e dorme 6 horas da tarde, né? Porque eles têm que acordar cedo. Mas, assim, é lindo. Então, nós temos que ter projetos que envolvam essas pessoas, esses microempresários, que possam fomentar, né, os estudos, a inteligência, né? E para que eles possam ter outros instrumentos, não é? O que você acha? na verdade, a sabedoria do homem do campo é muito diferente da nossa, né? Porque como eles convivem, eles têm que plantar, saber o tempo de esperar para ter a colheita. E como nós estamos na cidade, às vezes nós perdemos essa noção, porque a gente acha que tudo é para ontem. E eles É não. tudo automático na cidade, Tudo né? A na gente vida tem um tempo, é o tempo de plantar, é o tempo de germinar e o tempo de colher. E tudo é assim na vida, são ciclos. E a atividade agropecuária em si envolve grandes riscos, né? Porque, na verdade, eles plantam com a esperança e a expectativa de colher. Mas pode acontecer alguma coisa e não colher no final, né? Uma seca, uma chuva, uma inundação e perder toda a produção. E nem por isso eles perdem a lição, que é o mais Olha, importante. a Imara está falando para a gente, que também é uma empresária, mas de outro segmento, do segmento da beleza,
também ouvindo a nossa live. A Carla também, uma querida, que está vinculada a histórias aí de amor, né? Ela vai vir a semana que vem falar um pouquinho sobre reiki, Ai, que sobre um outro maravilhoso. segmento. Mas, assim, são pessoas, mulheres e trabalhadores, trabalhadoras, que se conectam com essa história do agronegócio, que são gratos, né, a todos esses dados que você está trazendo para a gente. E o mais importante que eu acho, a gente olhar para os microempresários com muita gratidão, porque através dessa corrente de amor, de plantar, esperar colher, não é fácil, gente. Não, não Né? é. Com medo dos gafanhotos, dos bichos, das pragas, da chuva, né? Porque tem que ter chuva, mas tem que ter uma quantidade certa. Então, assim, é lindo tudo isso, e eu fico encantada quando eu falo sobre esse assunto, que é o assunto que acolhe a nossa região, né? Que a gente planta semente e colhe amor, né? Quem é que não gosta de fazer um almoço de domingo com tudo fresquinho? Sim, Receber um amigo e ter aquela mesa farta, né? Tudo bonito, gostoso. E a gente fica muito feliz. E olha o quanto que a gente tem desses alimentos, né? Para a gente poder estar oferecendo. E oferecendo para os nossos irmãos, que não foram tão abençoados como nós, no Brasil, mas que podem se servir dos nossos alimentos. Né? Então, olha como esse amor que a gente planta através de uma semente é colocado em vários segmentos aí do mundo, né? E a gente dá exemplos para os nossos irmãos estrangeiros que isso pode dar certo. Plantar semente e amor, a gente vai colher muita riqueza, riqueza interna do homem da terra. Né? O E Patrícia, nós estamos assim, você falou uma quase coisa aí. acabando a nossa live, né? Mas assim, eu vou querer que você venha com os dados novos, dos Venho, tributos que vão ser arrecadados pelo dados. município, o que isso pode ser investido, o que a gente pode mudar através de projetos para que todos possam se beneficiar. Alguns projetos ligados ao Sebrae, que vão motivar o homem da terra, né? Tenho, Então, a já gente vai precisar muito dos seus estudos, da sua competência como advogada nessa área, especialista. Eu estou muito feliz por você ter aceito o nosso convite, Gabriela. Você queria falar mais eu alguma quero. coisa? Eu que agradeço o seu convite. Eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de falar do agronegócio. Na verdade, eu sinto orgulho, um orgulho enorme de falar do agronegócio. E você falou uma frase só para eu fechar, que toda vez que eu penso nessa frase, eu penso no produtor rural, que tem uma frase que fala que quem semeia vento, colhe tempestade, né? E o produtor rural tem essa noção, né? O homem do campo tem. Sim. Então, assim, a gente vai falar de uma outra forma. Quem semeia amor, colhe alimentos. Pois Né? é, era isso que eu ia complementar. Ele sabe que se ele fizer, ele se dedicar, e o homem tem muito amor pela terra, o que produz, o que planta, então aquilo vem em forma de alimentos. E ele leva o amor dele para todas as casas, né? É lindo essa história dessa cadeia, das pessoas transportando os nossos alimentos, né? É, Assim, é lindo quando você vê um caminhão lotado de comida e que isso vai matar a fome das pessoas, né? Vai poder garantir o sustentáculo de várias famílias, porque é uma cadeia de amor, né? E nós somos a referência desse exemplo do mundo, nós somos o celeiro do mundo. e o mais Então, olha importante, o nosso Patrícia, exemplo do homem do campo e de todos os que estão ligados a ele, que nós podemos entrar na vida dos nossos irmãos que moram no exterior de uma forma de exemplo de vida. Né? E quando eles vêm aqui para o Brasil, eles querem conhecer a Amazônia, né? Querem conhecer as nossas fazendas, que são lindas, cheias de histórias para contar, dos nossos avós.
o seu avô com exemplo de produtor, né? E que olha quanto que ficou marcado pela família inteira. Inteira. A É família lindo, inteira. né? A família inteira. Eu sou filha de agrimensor, né? Então eu sempre tive ligada à terra. E o meu avô paterno também era produtor rural, então eu sou de uma família aí praticamente. Só que hoje nós estamos tendo uma coisa que a gente não tinha antigamente. Nós estamos tendo a oportunidade de valorizar essas pessoas. Porque, na verdade, eles foram negligenciados. E Muito, por muito hoje, tempo. mudar o nosso olhar para essas pessoas, porque realmente nós vamos precisar deles. Ninguém come se eles não plantarem. Sim. O agronegócio fez uma campanha recente que falava se o campo não planta, a cidade não janta. E é verdade. Sim, é verdade. E olha, nessa época de pandemia, o que está sustentando todos nós, apesar de todo o sofrimento que nós estamos perdendo, irmãos queridos, né, Unidos trabalhadores da saúde, todos nós estamos abalados psicologicamente, também. porque todos nós estamos vendo o nosso país e o mundo sofrer com esse vírus, né? Mas assim, a gente tem uma outra visão de que foi um aprendizado isso para nós. E que Porque nós nós, somos nós todos irmãos. 24 horas interligados, nada vai acontecer com a gente. E Deus é maravilhoso, está falando, meus filhos, vocês precisam diminuir, né? Vocês precisam valorizar outros segmentos, né? Vocês Precisa precisam valorizar ser o que é importante, né? fraternos. A fraternidade começa com o exemplo do homem do campo, que divide o que ele colhe, o que ele mata, com os seus amigos ali, né? Com seus Próximo à vizinhos. região, com seus vizinhos. Quando vai matar um boi, todo mundo vai ter gordura, porco, né? Então, assim, a minha avó também, eu posso dar o exemplo, a minha avó paterna, ela teve 2 filhos biológicos e criou 7, fazendo Olha isso. doce. Isso é uma caridade. Através dos alimentos que ela comprava, ela transformava em doce e criou 7 filhos, que hoje, assim, foram exemplos, né? Meu pai se formou como médico e pôde agradecer a mãe, né? Ter gratidão, Não. tomar aquela mãe que trabalhou com os pezinhos descalços, fazendo doce para servir para as pessoas, mas através do alimento. Meu pai conta que no lugar que eles vendiam, comercializavam esses doces, numa rodoviária, mini rodoviária em Nova Granada, chegava um caminhão, mas era um caminhão de abóboras, para minha avó fazer doce, que era o meu doce predileto. Mas, assim, olha quantas recordações maravilhosas que nós temos, né? E o quanto que movimenta a nossa região. É maravilhoso. Mas, olha, você quer deixar algum recado? Otimista, né? Eu quero. Eu podia falar um pouquinho do agro, mas eu imagino que tá terminando. Então, eu gostaria muito que as pessoas olhassem para o agronegócio de uma forma geral, com muito carinho e muita gratidão, porque o homem do campo faz isso de coração aberto e de coração muito puro, porque eles são pessoas puras. E se nós comemos, se nós nos alimentamos, então, se a gente pudesse valorizar essas pessoas que produzem, e que tem tanta sabedoria que quando a gente olhasse para essas pessoas, a partir de hoje a gente tivesse um olhar diferente para eles, porque eles são muito importantes para nós. Um olhar inclusivo, incluir essas pessoas em gratidão, né? Isso. Falar assim, nós estamos aguentando tudo isso graças a vocês que estão nos alimentando, isso. Que estão nos dando exemplo de que nós temos que ter fé, que nós temos que acordar cedo, agradecer a natureza, olhar para esse céu lindo, né? Os pássaros, tudo isso faz parte do nosso universo. E quando nós temos gratidão por essa terra, a gente só vai colher amor, né? Eu acredito muito, Gabriela, que nós vamos ter uma nova era. Eu também acredito. Uma era diferente, né? Apesar de que ainda nós temos que aumentar a fraternidade, que ainda não conseguimos chegar nos limites mínimos, né? Mas eu tenho certeza que com o exemplo do homem do campo, a gente poder ter essa outra visão, a gente vai chegar lá. Não vai? Eu também tenho certeza, se Deus quiser.
Se Você Deus... quer deixar os seus dados para a gente estar pesquisando nas suas ferramentas virtuais, né? É muito importante. Nós vamos estar Sim, repetindo esse encontro. para Um quem quiser me outro. seguir, o meu Olha, a Instagram, Carla está falando, elemento terra é a essência da vida nesse plano. Né? A verdade, Carla, uma amiga querida que vai falar sobre reiki a semana que vem. E ela, assim, ela tem um respeito pela natureza, né? Porque a gente entende que a natureza nos dá elemento para que nós possamos continuar a vida, né? eu concordo. É um segmento de amor, do amor de Deus para conosco, de Jesus cuidando da gente, né? De Verdade. todos esses segmentos aí desses irmãos missionários que vêm do campo, que vêm do campo, Que né? sempre Que usa, produziu. a nossa avó não fazia um emplasto, um negocinho das ervas para colocar nos nossos machucados e sarava, e sara, que além do amor tem o efeito das ervas, né? A agricultura está Maravilhoso. na Bíblia, né? É do Sim, é lindo, lindo, poder da lindo. Mas, agricultura. ó, vamos falar, deixa os seus meios aí de contato. Quem, E aí eu vou poder fechar, porque a gente está quase se tá. estendendo. Quem quiser me seguir no Instagram é doutora.dra.gabriele Bragueto, Bragueto com GH. E o meu Facebook é Gabriele Nogueira. Certo. Então, olha, Gabriela, eu não tenho como te agradecer seu jeitinho angelical para falar de um tema tão maravilhoso que é o celeiro do mundo, né? Seu jeitinho que olha com outros olhos os nossos homens da terra, né? Eu gostaria só de fechar como a forma que eu abri o nosso encontro. Primeiro, agradecer a todos os seus ouvintes, os meus ouvintes, que hoje são nossos ouvintes, né? Pela presença na nossa live, que fala sobre terra, sobre amor, sobre nova era. E eu tenho certeza que todos que assistiram estão conectados com essa nova possibilidade. Nós todos estamos entrelaçados com essa responsabilidade, porque mudar é preciso, nós precisamos crescer. Isso. Né? Então, assim, foi uma delícia, nós abrangemos esse assunto que nos dignifica como pessoa, pois é a força do trabalho rural, né, das fazendas, plantações, dos sítios, das chácaras, dos pequenos, médios empresários que movimentam esse sonho, né, que movimenta essa cultura que nós agradecemos e falamos, nós pertencemos a isso. Né? E através de plantar amor, que nós sempre vamos conseguir plantar esse amor através da nossa atitude e para que a gente possa colher sementes aí novas, em todos os seus aspectos. Novos homens, novos valores, novos princípios e que a agricultura possa estar nos fornecendo, o agronegócio, alimentos, segurança e gratidão à terra, viu? Com a sua presença que nos ilumina, assim, eu vou fechar o nosso encontro de hoje. Um beijão no seu coração, minha amiga. Obrigada pela confiança e nós vamos estar conectadas em outros encontros. Obrigada por todos que passaram pela nossa live. Um beijo para todos e que nós possamos dignificar o homem da terra, dignificar o agronegócio e todas as atividades correlacionadas com essa atividade, que só traz alegria para a nossa população, para o Brasil, para São Paulo e para o mundo. E para Ribeirão, principalmente. Geral, Viu? principalmente. Um beijão Eu para você. agradeço as suas palavras. Você me deixou Gratidão. até emocionada. E pode me convidar que eu voltarei. Muito obrigada pelas palavras. Gratidão, amiga. Luz. Para você também.